Boa noite a todos. Meu nome é Indianara. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião semanal do Grupo de Estudos em Neurotrauma de Minas Gerais. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, dividindo essa noite tão especial. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. No YouTube, nós estamos como Grupo de Estudos em Neurotraumatologia. E na descrição dos nossos vídeos tem também as nossas redes sociais. Hoje nós teremos a nossa reunião conjunta de serviços de neurocirurgias mineiros e co-irmãos. Em nossa reunião conjunta hoje, nós vamos ter a participação do serviço dos hospitais Madre Teresa de Belo Horizonte e do Hospital Alzira Velano de Alfenas. Os nossos palestrantes hoje vão ser o Dr. Argel Gava e o Dr. Renato, representando o serviço de neurocirurgia do Alzira Velano, e o Dr. Lucas Ribeiro e Roberto Leal, representando o serviço do Hospital Madre Teresa. Perdão. Gostaria, então, de chamar a doutora Kélia para poder abrir a nossa noite tão especial de hoje. Muito obrigada, Indy. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa principal reunião, como o nosso presidente Silvio fala. É a reunião que é o pulmão e o nosso coração também da sociedade mineira. Queria agradecer a participação de todos, de uma forma especial os nossos palestrantes. Sabemos o quão precioso é o tempo de vocês e ofertar esse tempo aqui conosco para nós, compartilhando conhecimento, é impagável. Então, vocês têm uma gratidão muito grande nossa. Queria agradecer também ao apoio das entidades que fazem com que isso tudo aconteça, de uma forma especial ao grupo de neurotrauma, né, que é liderado pelo Dr. Rodrigo Faleiro, ao nosso presidente Silvio Ramos, que é o presidente da Sociedade Mineira, e ao nosso querido presidente da Academia Brasileira de Neurocirurgia, que é o Dr. Robson Amorim, que nos dá todo esse suporte e torna possível essas reuniões. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, desejar a todos uma excelente reunião e convidar o nosso presidente Silvio para fazer a abertura, e desejo a todos uma ótima reunião. Pessoal, boa noite. Aquela já falou muito aí, né, que é do que é mais importante, né? Primeiro agradecer aí a presença do nosso colega Dr. Roberto Leal, que é uma referência, hoje já é no mundo, né, no que ele se propõe a fazer, que é a cirurgia de base de crânio. Então, Roberto, muito obrigado, uma honra para todos nós você estar apresentando aqui junto com a gente, viu, meu amigo? O prazer é compartilhar. Isso. E ao Renato, de Alfenas, né, que é um grande colega nosso, está aí no nosso grupo agora também na Sociedade Mineira, ao Lucas e ao Argel. E aí, Roberto, estamos à sua disposição, acho que nós já podemos começar aí, meu amigo, nós tivermos jeito. Isso, o Dr. Lucas, que é o nosso residente, ficou designado para fazer a introdução, apresentar um trabalho, a metade do tempo, né? Nós temos 30 minutos, ele vai gastar uma metade do tempo, depois eu vou gastar o restante do tempo. Lucas. Tudo bem, gente? Meu nome é Lucas, né? Sou residente aqui do Madre Teresa, sou R3 aqui do hospital. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela para vocês, para mostrar sobre o trabalho. Calma aí. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão Então, vendo sim, a tela? Lucas, tá ok, tá ok. Tá bom. Eu queria começar agradecendo, né? Esse aqui é um trabalho que eu iniciei no início do ano com a ajuda do Dr. Roberto, né? Sobre os pacientes no hospital, que vai dar suporte ao meu mestrado. Eu queria agradecer também ao meu orientador e co-orientador, que é o Magaldi e o Nicolato, que também estão me ajudando nesse processo, né? Vou começar a introdução. A gente vai falar sobre o perfil demográfico dos tumores de hipófise no Hospital Madre Teresa, né, de 2016 a 2023. Para começar, os tumores de hipófise, eles representam mais ou menos 10 a 15% dos tumores intracranianos, né? Eles ocorrem principalmente entre 30 e 40 anos de idade, e os estudos mostram, né, em geral, que 65% dos tumores são secretores, né, com predomínio do prolactinoma. A gente vai classificar eles de acordo com o tamanho, com a função endócrina, com achados clínicos e histologia desses tumores, né? A gente também vai classificar quando microadenomas, onde são menores de 10 milímetros, macroadenomas acima de 10 milímetros e gigantes acima de 25 milímetros. E também de acordo com a sua função endócrina, se eles são secretores ou se eles não são não secretores, né?
Nos achados que a gente viu em alguns artigos, mostra que normalmente a fístula licórica tem 3,5% dos casos. Outras complicações predominantes é a meningite pós-operatória, os distúrbios hidroeletrolíticos, o sangramento e o mais temido de todos, que é o acometimento da artéria carótida. Bom, o nosso estudo, então, é um estudo demográfico retrospectivo, né, observacional, que a gente vai analisar os dados dos pacientes que foram operados de tumores de hipófise no Hospital Madre Teresa. No Hospital Madre Teresa, a gente tem a nossa equipe do Dr. Roberto e uma equipe de neuroendocrinologia que acompanha todos os pacientes no perioperatório e no pós-operatório, né, que trabalham em conjunto, né, que é muito importante. E a gente vai fazer esse estudo de 2016 a 2023. Né? Nós vamos tirar os prontuários eletrônicos dos pacientes lá, e além dos prontuários eletrônicos também vamos utilizar o resultado anatopatológico e imunohistoquímico do laboratório conveniado durante esse período. Então, as principais variáveis do estudo é a idade média dos pacientes, o sexo, se foi primeira cirurgia ou não, se foi uma cirurgia de recidiva, quais foram os principais sintomas iniciais que esses pacientes chegaram para nós, né? Qual que é o estado funcional pré e pós-cirúrgico desses pacientes, se você teve uma insuficiência pituitária no pré e no pós-cirúrgicos, quais foram as principais complicações pós-cirúrgicas que nós tivemos no hospital e qual que é a imunohistoquímica desses pacientes. Bom, esses são os resultados iniciais, né? A gente vai ter que ainda aprimorar mais os dados que nós temos, mas de 2016 a 2023 a gente teve 142 pacientes nesse estudo. A idade média desses pacientes foi 51 anos, né? A gente consegue perceber que na literatura fala que a idade média desses pacientes é de 30 a 40, aqui no hospital foi de 51, com um desvio padrão de 15,96, e sendo que a amplitude vai de 16 até 84 anos. Né? O tamanho médio do tumor no nosso hospital foi de 21,28, com um desvio padrão de 12,28. Né? Então, a gente teve uma média, né, até bastante elevada do tamanho do tumor que a gente operou. No sexo, tem literatura que diz que predomina em mulheres, tem literatura que diz que não há um predomínio. No nosso hospital, houve um predomínio de mulheres, né, 82 mulheres contra 60 homens. O acesso foi predominantemente intranasal, né, 140, e 2 apenas por craniotomia. E desses 142 casos, 19 casos foram tratados por recidiva. Dos resultados iniciais, nós temos então em relação aos tumores. Né? Os tumores não secretos representaram 52%. Né? Na literatura que eu falei antes, acredito que tem cerca de 45%, 35% na verdade. Aqui no nosso chegou a 52%. Dos secretores, predominantemente foi o prolactinoma, mas também tivemos secretores de H em quase 15% dos casos, secretor de ACTH em 5% dos casos e pura mornal em 7% dos casos. Bom, em relação às complicações, a nossa principal complicação no pós-operatório foi a diabetes insípidos, né? Foi em 43% dos casos. Só que isso da diabetes insípidos, a gente mostra que a gente teve uma abstinência para tentar retirar todo o tumor. Isso lesa muito a hipófise, e isso causa um diabetes insípido no pós-operatório imediato em alguns dos nossos pacientes. O que a gente precisa ainda avaliar é se no acompanhamento desses pacientes, se eles tiveram uma diabetes insípidos permanente, né? Esses é apenas no pós-operatório imediato. 20% dos nossos pacientes tiveram, então, hiponatremia. O meningismo foi em 12% dos pacientes. Né? A questão do meningismo, que também a gente precisa avaliar com melhor cuidado, é se, nesse meningismo, quanto deles tiveram realmente crescimento bacteriano. Fístula licórica em 7,74% dos pacientes. Só que a média de tumor no nosso hospital é bastante elevada. Reoperação por ressecção insuficiente. Apenas 2,8% dos pacientes tiveram que retornar para o bloco cirúrgico por reoperação por ressecção insuficiente. Lesão de nervo craniano, apenas 3 casos tiveram uma lesão de nervo craniano, representa 2,1% dos nossos casos, e crise convulsiva apenas em 1,4% dos nossos pacientes. Como que eu falei ainda? Né? O que a gente precisa ainda aprimorar
Claro que existem diversos outros fatores que a gente pode tirar do nosso trabalho, né? Mas daqui que a gente falou foi, desses pacientes com meningites, quais foram a quantidade de pacientes que realmente tiveram crescimento bacteriano no líquido, né? Ainda a gente falta analisar a imunohistoquímica, né? Pegar todos os dados com o laboratório conveniado. A gente vai fazer agora por volta do mês de dezembro, janeiro, para terminar. E dos nossos pacientes com diabetes insípidos, quantos realmente ficaram com diabetes insípidos permanente e quantos realmente ficaram com transitório, né? Essas foram as minhas referências. Quero novamente agradecer ao Dr. Roberto, né, que disponibilizou os pacientes, né, e esse estudo, e também aos meus orientadores, o Magaldi e o Nicolato. Muito obrigado. Lucas, você enfatizou que esse trabalho vai ser do seu mestrado, que já está em curso? Sim, sim. É a parte inicial do meu trabalho que está em curso, né? Que vai terminar só em 2026. Perfeito. É, Nós escolhemos esse tema, os tumores hipofisários e os tumores relacionados, né, com a região celular, por causa da grande incidência, prevalência, né? Vocês imaginam que 20% do, dos nossos pacientes de tumor de base do crânio, ele se mantém por anos e anos como sendo desses tumores. Então, daí a importância. Imagino que, tipo assim, um quarto ou um quinto de todo o nosso trabalho de base de crânio, que é o trabalho mais, assim, importante nosso. Então, quer dizer, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Sim, CC. sim. Isso, perfeito. E o som está razoável? Tá ótimo. Ótimo. Então, assim, eu tenho aí uns 18 minutos, eu vou mostrar brevemente, enfatizando, assim, o que a gente faz, assim, no dia a dia, no nosso trabalho, ao longo de todas essas décadas. E eu inicio por esse slide, que nós utilizamos esse slide, Kelly, desde lá ainda nas reuniões presenciais, quando era residente, entendeu? Então, é o mesmo diagrama, que só mudou o nome do instituto, né, Madre Teresa, que nós pertencemos. Naquela época era do Hospital São Francisco, mas é o mesmo slide, né? Impressionante como que essa reunião é antiga, isso eu estou falando de mais de 30 anos, né? Então, eu queria agradecer muito pela nossa participação, a oportunidade de poder compartilhar esse trabalho. Então, lá no Madre Teresa, nós temos uma coordenação geral que é feito uma eleição oficial, mas eu tenho 37 anos que eu sou o chefe, né, do serviço. Eu acho assim, eu não conheço um que seja mais longevo do que eu, mas eu estou lá, 37 anos, e eu espero ficar assim poucos anos mais, porque eu fico com a chefia da residência, né? Mas a coordenação, a residência MEC, já é do Dr. Felipe Maluf, certo? Então, tem ainda os coordenadores, e nisso tem os fellows, os residentes, e tem vários professores, né, que pertencem ao nosso quadro clínico, nosso corpo clínico na neurocirurgia. E isso não envaidece demasiadamente. E nós fazemos um trabalho não só de base de crânio, mas assim, tentando cobrir toda a neurocirurgia geral, porque o que a gente gosta mesmo é neurocirurgia, medicina. Então, a gente tem. Eu me recordo que
o doutor Edson, ele falava, Roberto, se vocês pegaram um caso de túnel carpo, vocês vão, assim, se dedicar. Bem, isso aqui é nossos símbolos do serviço, né? Que é a resiliência do povo tuareg e o foco, né, do falcão, que ele não abre as asas igual uma águia, mas ele tem um voo preciso, né, com foco. Bem, isso aqui, nós temos um maior orgulho aqui que nós fomos convidados a, a participar dessas várias academias do Róton, do IASAGIL, né, do Dr. Sami, do OMEFT, e assim vai indo, né? E todas essas associações aqui nos convidam, né, para participar ao redor do mundo. Então, atualmente nós ganhamos esse reconhecimento da, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Base do Crânio. Por quê? Porque nós fomos um dos fundadores, isso em 1988, que nós fomos um dos fundadores lá em São Paulo, que teve o primeiro congresso da cirurgia do base do crânio. Então, essa honra nós ganhamos atualmente. Aqui eu enfatizo, observem o número de estudos prospectivos que estão em curso nos serviços. E esses estudos prospectivos são oferecidos para os residentes, né? Igual esse que o Tolucas pegou para ele, né, para ele desenvolver. Então, todos esses temas aqui estão em curso, uns já estão assim terminados, faltam assim, serem publicados e outros ainda estão assim coletando dados, todos eles prospectivos, que eu não vou citar aqui. Aqui, as inovações que nós utilizamos do posicionamento, entendeu? De trabalhar em pequenos corredores, e isso é relacionado com a nossa técnica. E observe aqui o número de convites que nós recebemos do ano passado, os convites internacionais, agora, inclusive esse que nós fomos homenageados pelo professor Sami, mas observe agora o que aconteceu em 2024. Aqui teve, todos os meses, nós tivemos convites, certo? Para participar isso ao redor do mundo, desde a Europa, os Estados Unidos várias vezes, e até agora na reunião do Róton, em Taiwan, isso aqui na República, na China, né, pertencente à China. Então, ainda nós temos algumas ainda para fazer esse ano, e nós tivemos que não podemos comparecer em 3 delas, mas aqui tem assim praticamente 20 convites, muitos deles internacionais e alguns nacionais. E aqui esse de participação em Taiwan, em Taipei, foi muito importante porque nós apresentamos esse trabalho também que nós temos publicado já dos meningiomas do Forame Magno, aqui essa referência que vocês podem ler esse trabalho, que é muito interessante, é um trabalho inovativo, né? Que nós fizemos uma mudança, né, da classificação, uma proposta de mudança da classificação de Cushing, né, sobre esses tumores, entende? Subdividindo para melhor mostrar a complexidade desses tumores. E nós foi muito importante porque nós tivemos o convite da sociedade do Róton, né? Por que isso? Porque o Róton foi o primeiro estágio que nós fizemos internacional, isso lá nos idos de 89, em que nós fomos lá para estudar a base do crânio e coletar dados que serviram para as teses de mestrado e doutorado. Então, isso, de fato, nos honrou muito, esse convite da Róton Society, né? E aqui, o, essa, esse,
ênfase, né, que nós damos esse ano na reunião do serviço dos adenomas hipofisários, que o doutor Lucas já demonstrou, mas nós temos esse outro trabalho prospectivo também relacionado com os acessos endonasais expandidos, em que nós utilizamos um artefato muito simples, né, que é esse splint aqui, que ele é usado como suporte para evitar a mobilização do curativo lá, que é feito no seio esfenoidal. Então, é muito prático isso, vai ser publicado. E esse é um segundo trabalho que inclui os adenomas hipofisários e os outros tipos de lesões que são necessários acessos endonasais expandidos e também relacionados principalmente com a fístula licórica. Então, observe nessa outra série, né, além do que o Dr. Lucas mostrou, de 9 de 22 a 9 de 24, olha, nós conseguimos manter essa média de 20 pacientes, em torno de 20 pacientes por ano, né, de doenças, de acessos endonasais, aqui algumas variáveis, né, e observe aqui que nós fizemos 43 acessos endonasais, sendo que desses 40% de acessos expandidos e 19% que tinha envolvimento do seio cavernoso e praticamente a metade deles eram macroadenomas hipofisários. Observe aqui os adenomas, né? E nessa série tem os meningiomas do tubérculo celular, 9%, os crâniofaringiomas, alguns e poucos cordoma e condosarcoma também nessa série. E aqui nós tivemos fístula licórica em 3%, né? Em 3 pacientes, e olha, observe que teve uma estatística de 40% nos acessos expandidos, certo? E 18% nos pacientes em geral. Aqui os tipos de adenomas, né, que foram incidentes, e aqui é um outro trabalho prospectivo em que nós estamos estudando o ápice da pirâmide petrosa, o ápice petroso. Observe aqui que a visão antiga que sempre foi a do neurocirurgião por microcirurgia, por craniotomia, agora tem se falado no ápice petroso, mas por uma visão endonasal, entendeu? Pela base anterior, pela parte da frente. Então, observe que nós temos um ápice petroso lá, aqui relacionado com a fossa média e a fossa posterior, e outro ápice petroso. Então, isso que nós estamos estudando no momento, e observe que o ápice petroso por via microcirúrgica tem relação com os nervos, né, cranianos da fossa posterior, e aqui o ápice petroso por uma visão endonasal vai ter relação com a carótida lácero no forame lácero e a carótida petrosa, e também outras estruturas relacionadas. Então, nós aqui observe o ápice petroso por uma visão microcirúrgica aberta, habitual, e aqui o ápice petroso numa visão endonasal. Aí, em decorrência disso, nós procuramos exemplificar, não com um tumor de hipófise gigante que necessita, mas com essa pequena lesão aqui, que incidia nesse paciente observe, 32 anos, ele tinha uma diplopia, se vocês observarem aqui, uma discreta paresia do sexto nervo, e aqui uma lesão da clinoide posterior, do lado direito, aqui a clinoide esquerda estava normal, e observa essa pequena lesão aqui, e que tinha a parte mole aqui, envolvendo a região posterior do seio cavernoso. Vocês imaginam, assim, se não tivesse desenvolvido ainda
a, os acessos endonasais, nós teríamos que, para te falar a verdade, que teria que pensar muito como que a gente chegaria nessa pequena lesão aqui, da região da crinoide posterior, numa lesão tão pequena que não faz espaço. Mas nós abordamos, observe aqui a abordagem por via endonasal, que eu vou mostrar, e removeu a lesão, e tratava-se de um condrosarcoma. Então, esse paciente evitou a radioterapia, praticamente, provavelmente, se Deus quiser, ele vai estar curado. Aqui é o vídeo da cirurgia. Essa primeira fase foi feita por um colega endonasal, que é especializado disso, que trabalha com a gente, que é o Dr. João, certo? De todos fazem, mas esse aqui, especialmente, ele que fez, porque é mais complexo. Aqui um vídeo bem rápido inicial, vocês não assustam com a velocidade aqui, nós estamos velocidade 4 aqui, mas aqui é a fase inicial da realização do flap, né, endonasal, que vai ser utilizado posteriormente. Eu não sei se as imagens, o vídeo está no tempo correto, se não está tendo delay do que eu estou falando. E aqui, observe que nós estamos aqui aproximando do seio esfenoidal aqui, da região. Então, o que foi feito aqui? Vai feito a exposição da célula túrcica e da glândula da hipófise. Observe aqui por esse trabalho de drilagem, principalmente enfatizando essa região lateral direita. Aqui nós estamos abrindo o assoalho da célula, e aqui começa a drilagem do clivus, certo? Para atingir inferiormente a hipófise, para atingir a parte da crinoide posterior, onde estava a lesão. Então, aqui nós estamos aproximando, aqui é a região do seio cavernoso do lado direito. Aqui a imagem fica pobre, mas aqui é a drilagem do clivus, inferiormente à glândula, e aqui nesse cantinho aqui a gente vai atingir a crinoide posterior, a gente vai drilar aquela crinoide que estava erodida e vai remover fragmentos do tumor, da parte mole, para mandar para o estudo anatopatológico. Observe que aqui abre-se a parede parede medial posterior do seio cavernoso. É tudo a visão assim, olha aqui, com a cureta a gente está tirando a parte mole que ocasionava a paresia do sexto nervo, do nervo abducente, certo? Então, é isso que foi feito. Depois aqui, hemostasia e o curativo. Então, vocês podem compartilhar comigo como que essa lesão seria difícil, né, abordar se não tivesse desenvolvido. Aqui é o curativo com tecido adiposo, e depois o flap endonasal, nasoseptal. Então, isso que possibilita, né, toda a evolução. Aqui o paciente recuperou-se da paresia do sexto nervo e a imunistoquímica do condrosarcoma, que agora ele vai ficar só em observação, certo? E, para não dizer os tumores, né, de hipófise que nós fazemos lá corriqueiramente, certo? Então, aqui, para enfatizar que nós investimos demasiadamente no equipamento específico para essas lesões, que não basta serem expostas, né? Elas têm que ser removidas com instrumentos adequados. Então, é isso que nos possibilita também a exoscopia, que nós temos utilizado, né? E trabalho sobre o posicionamento. E aqui eu posso agora aqui também
da craniotomia, né, que nós fizemos, que o Guzmão trabalhou, chamou a gente para fazer esse trabalho. E aqui, outro acesso que nós temos investido muito, que é o acesso transorbitário, para abordar as pequenas lesões, principalmente meningiomas esfenoorbitários pequenos, tumores, schwannomas do gânglio de Gassel, certo? E aqui, bem, eu estou observando que o meu tempo já está vencido, né? Nossos 30 minutos. Aí eu preferiria parar, que eu já consegui compartilhar os dados que eram mais importantes, que necessitavam serem compartilhados, entendeu? Roberto, se quiser complementar aí, meu amigo, o tempo é seu. Se quiser exceder um pouquinho, não tem problema não, tá? Fica à vontade. Mas aqui, Silvio, porque o outro colega ainda não está, não, presente? Não, mas pode, mesmo que atrase um pouquinho, Roberto, Eu sei, pode. mas aqui Às vezes tem uma observação importante aí, não tem problema não, viu? não, eu gosto de manter o tempo, eu sempre gostei disso, entendeu? Eu Ótimo. acho que eu prefiro, se eles tiverem, eu posso apresentar outras matérias aqui, mas se o Deixa eu colega ver se tá tiver aqui. aí, O já Renato pode. está presente já? Eu já, professor Roberto, mas pode apresentar. Por mim, Não, muito, mas eu estou. tá muito interessante. Tô gostando. Eu sei, mas eu prefiro parar aqui, entendeu? Não, então ótimo. Perfeito, deixa eu te fazer um pedido. É porque já faz um ano que você veio, então todos nós estamos te pedindo aí para você continuar e finalizar a sua apresentação. É um prazer, tio. Pode continuar. Não, perfeito, Kelly, mas o que eu queria, assim, enfatizar mais essas, é, essa parte endonasal, porque imagina bem, 20% é um trabalho muito grande, porque muitos colegas acham, têm uma ideia que a gente faz só fossa posterior, só fossa, mas a gente apresenta mais fossa posterior porque a gente, mais por tradição, mas essa parte dos adenomas e dos tumores celares e paracelares, a gente sempre teve um carinho muito grande, desde a época do Dr. Guilherme, que ele nos passou esse interesse, né? Porque a doença é muito incidente nessa região, né? Na base anterior do crânio. Então, quer dizer, a gente tem que estudar muito, tem que estar sempre fazendo muitos cursos e também tendo os melhores equipamentos possíveis. Mas aí eu agradeço, muito obrigado pelo compartilhamento. Eu já. Muito obrigada, professor. Obrigada, sensei. Parabéns pela excelente apresentação. Parabéns ao doutor Lucas pela excelente apresentação também. E gostaria de chamar o nosso presidente para conduzir a discussão. Certo. Primeiro, né, Roberto, só corroborando aí, finalizando, parabéns aí pela apresentação, viu? É, é o que você falou, às vezes a base do crânio, eles acham que trabalha muito a parte posterior, né, Roberto? Mas nós temos aí os tumores enormes do andar anterior, da fossa média também do crânio, e que você faz tão bem, né? E agora também com a parte endonasal. A gente vê, Roberto, que você chegou num grau já de, de trabalho, né, de evolução tão grande que você faz parecer fácil o que é realmente muito difícil e às vezes parece até impossível. Então, parabéns e dizer mais uma vez que realmente isso é um orgulho para todos nós aqui, ter um neurocirurgião do seu gabarito, não só em Minas Gerais, como no Brasil também. Tá, muito obrigado, de coração. E agora vamos partir para o nosso colega, né, o Renato, lá de Alfenas. Tem um prazer estar apresentando o Renato, né, que tem um serviço muito respeitado, muito organizado em Alfenas, pelo qual eu tive a oportunidade de formar também. Então, prazer estar te recebendo aqui, viu, Renato? Tudo de bom para você, meu querido. Obrigado, Silvio. Obrigado, Kelly. Obrigado, professor Dezena. Realmente, e professor Leal, vai ser difícil chegar perto da apresentação. É, até porque. A gente não está te vendo. Ah, tá. Vou abrir a câmera aqui.
Melhorou? Sim. Tá, já. Costume descabelar que eu saí do bloco cirúrgico literalmente agora. Na verdade, eu até ia. O doutor Argel ia fazer a apresentação, mas ele tá terminando de fechar para mim. Então eu vou acabar fazendo por ele. Ok, Renatinho, sem problema. Muito obrigada, viu? Dá para ver? Certinho, tela cheia, tudo certo. Joia, obrigado. É, Primeiro eu gostaria de apresentar, agradecer todo mundo, professor Silvio, todo mundo aí. Silvio, grande amigo, que é grande amiga também, pelo convite. E me foi pedido para fazer uma apresentação sobre algum tema interessante que a gente tivesse aqui. Eu falei em julho sobre a parte aneurismática, a minha formação realmente é em endovascular. E peguei um caso que foi um caso um pouco desafiador para a gente, ainda mais eu que faço muito mais parte vascular do que a parte de coluna. E é um caso que ainda não está concluído, gostaria de salientar, mas que até ia pedir ajuda de vocês depois no final para vocês darem, que vocês poderiam ajudar a gente aí nesse aspecto. Então eu vou apresentar. Tá dando para ver? Tá ótimo, Renato. Tá, joia. Então eu vou falar um pouco sobre as lesões osteolíticas sacrais, que foi um desafio que a gente encontrou aqui por uma série de eventos dessa paciente em especial. Então, essa paciente, a RF, sexo feminino, 17 anos, vinha com uma evolução de dor pélvica há mais ou menos 2 anos. Ela foi acompanhada, estava sendo acompanhada pela equipe de ginecologia e obstetrícia do hospital, justamente por causa dessa queixa de dor pélvica, e tinha um diagnóstico prévio de endometriose, ela tinha uma endometriose abdominal que já estava sendo tratada, e foi durante esses 2 anos sendo tratada realmente como endometriose por causa dessa dor pélvica, que não melhorava. Já tinha feito múltiplos tratamentos, medicação, tratamento com inibidores, e mesmo assim ela não apresentava uma grande melhora. Foi quando eles resolveram fazer uma tomografia abdominal e expandiram para a pelve mais baixo, pegando fêmur, e viram uma lesão osteolítica sacral bem importante. Aí eles encaminharam para a gente poder estar dando uma avaliada nessa parte, que a gente achava que poderia ser. Então, logo depois dessa múltipla falha de tratamento, foi encaminhada para a gente. Ela já tinha uma biópsia abdominal com endometriose e ela já tinha feito há 2 anos atrás uma biópsia sacral que veio nada também. Já tinham feito esse diagnóstico prévio dessa lesão sacral, parece que era pequena. Segundo a equipe de ginecologia e obstetrícia, a própria paciente, uma menina de 17 anos, desde os 15, sendo submetida a múltiplos procedimentos cirúrgicos. Nós fizemos uma avaliação, realmente uma lesão extensa, e a dúvida era: essa lesão é uma lesão osteolítica pela própria endometriose ou algum outro fator que poderia ser de confusão aí? Nós pensamos pelas características da lesão da tomografia e posteriormente ressonância num cisto ósseo aneurismático, mas não podia descartar justamente por conta dessa lesão, história de endometriose prévia. E aí estava tendo impacto na vida das pacientes, não conseguia fazer nada. Ela chorava constantemente por conta desse quadro álgico. Inclusive, ela já estava fazendo acompanhamento com a clínica de dor aqui de outro serviço, que era a Santa Casa, e com dor recorrente mesmo. Então, aqui vou mostrar a primeira tomografia dessa paciente. Foi realizada com uma lesão importante, osteolítica, envolvendo toda a parte da asa do sacro e toda a porção anterior do sacro, sem comprometimento de componente neural. Embora ela tivesse um pouco de radiculopatia, o envolvimento neural realmente era mínimo. Era mais dor pélvica mesmo, não tinha envolvimento de canal, era uma lesão mais restrita mesmo a parte anterior do sacro. Aí nós solicitamos a ressonância, e na ressonância realmente mostrou essa imagem, deixa eu ajudar um pouquinho aqui, de sacro, com uma característica interessante para a gente, que eu vou comentar mais para frente,
que é esses múltiplos níveis sanguíneos. Então, a gente tinha a presença de nível na, na ressonância, que realmente fala muito a favor de cisto-ósseo aneurismático, mas eu não poderia descartar a presença de endometriose ou alguma outra lesão que tivesse fator de confusão. Então, aqui no axial, mostrando pra gente essa lesão. Qual foi a terapia inicial abordada? Nós optamos por iniciar com o denosumab. Para essa paciente, ela tinha uma condição financeira melhor, paciente convênio. Então, nós iniciamos com denosumab para ela. E foi optado, devido ao quadro álgico, muito importante, o uso de bomba intratecal de morfina, que ela está fazendo uso até hoje, com uma melhora importante, mas isso já tem uns 4 meses, mas assim, ela tem uma recorrência do ponto de vista de dor, e nós estamos numa avaliação se realmente vale a pena fazer o que considera padrão ouro para cisto-ósseo aneurismático, que seria a ablação, realmente fazer a cirurgia com ressecção, tentar limpar o máximo, a curetagem máxima, que é o padrão ouro, com crioterapia ou complementação com cimento ósseo. Mas ela teve uma boa resposta com denosumab. E a gente vai abordar um pouco disso daí. Então, as questões que a gente tem que avaliar é, realmente, qual que é a principal causa das lesões osteolíticas? E a gente conseguiu concluir realmente que era cisto-ósseo aneurismático por causa de um procedimento importante que eu acho que que não é tão comumente utilizado, mas que a gente acabou abrindo mão e realmente ajudou muito. Como é que faz os diagnósticos diferenciais e a principal abordagem terapêutica, que seria a dúvida aí no caso. Então, fazer uma revisão um pouco de literatura. As lesões osteolíticas sacrais, elas são lesões onde eu tenho um comprometimento ósseo importante, com reabsorção ou lesão mesmo por destruição óssea. Oi? Alguém comentar alguma coisa? Vou escutar um barulho. Ah, tá. Não, Renatinho, tô tranquilo. Ah, tá. Com lesão óssea importante, que pode fazer envolvimento ou não de estruturas neurais, que envolve a região sacral, no caso, mas pode envolver qualquer região vertebral. O cisto-ósseo aneurismático ele pode envolver qualquer estrutura vertebral, mas pode envolver sacro também, que é a nossa grande dificuldade. E por não ter uma sintomatologia muito específica, lembrando em consideração que eu estou nas raízes finais ali do sacro, então eu posso ter, posso ter sim, realmente sintomatologia neural ou só dor, porque é difícil fazer o diagnóstico dessas lesões sacrais iniciais. Então, eu vou entrar um pouquinho só rápido na anatomia sacral. O sacro é uma estrutura triangular, porque eu tenho 5 vértebras sacrais fundidas numa única estrutura óssea, e ele é extremamente importante da biomecânica por ajudar no processo de deambulação, né? Na articulação sacroiliaca e o movimento de deambulação. É uma estrutura extremamente importante. Então, com uma grande ossificação e qualquer tipo de modificação na estrutura base, eu falo que o sacro é como se fosse uma base mesmo do osso, da estrutura vertebral. Se eu não tenho essa base bem ossificada, a chance de fraturas é muito grande. E com uma lesão osteolítica extensa, principalmente na parte anterior do sacro, a chance desse paciente evoluir com uma fratura é muito maior. E quem já abordou sacro sabe que cirurgias sacrais são extremamente chatas e complicadas. Alta chance de dar complicação neuronal, fixação extremamente complicada, limitação de movimento. Então, é realmente um paciente bem complexo de se abordar do ponto de vista cirúrgico. Dentre as classificações das lesões osteolíticas, a gente tem que levar em consideração as características delas. Então, elas podem ser lesões benignas, e aí o principal, cisto-ósseo aneurismático, mais displasia fibrosa, osteoblastoma e granuloma eosinofílico, que são diagnósticos diferenciais que eu vou abordar rapidinho eles, para poder ajudar a gente a determinar. As lesões malignas, daí tumor de célula gigante, metástase, osteosarcoma, e as lesões inflamatórias, principalmente osteomielite crônica ou outras lesões inflamatórias, no caso. O que é importante lembrar que 1% de todos os tumores ósseos das lesões osteolíticas são sacrais, mas são lesões extremamente raras. Então, são lesões primárias raras, as lesões sacrais. E a gente tem que diferenciar os principais diagnósticos diferenciais pela faixa etária. Então, quando a gente pensa em adolescente, a principal hipótese realmente é cisto-ósseo aneurismático, altamente predominante em adolescentes. Em adultos, eu já penso em lesões neoplásicas, principalmente, ou lesões malignas, ou adulto mais velho
pegar lesões neoplásicas malignas, osteosarcoma, né? Adultos jovens, osteoblastoma, e adultos mais velhos, osteosarcoma. E na população pediátrica, geralmente a gente vai abordar realmente as lesões benignas, tumores benignos ou cisto eosinofílico, que é muito comum na população pediátrica também. Então ajuda muito a gente na diferenciação das possíveis patologias pela faixa etária. Ops, coloquei dois no mesmo slide. O diagnóstico, ele é bem complexo, que ele vai envolver, além do diagnóstico de imagem, que vai ter características especiais em cada uma delas, mas às vezes confunde muito, a radiografia com o exame de base, para você poder ver a lesão osteolítica, mas sem dúvida nenhuma, a tomografia ela é extremamente importante para a determinação, cintilografia quando suspeita de lesões neoplásicas, e ressonância para poder ajudar na complementação diagnóstica. Então a gente acaba sendo obrigado a abrir um arsenal muito grande de exames de imagem, e às vezes não só de imagem, mas também fazer necessidade do uso da biópsia, que vai ser extremamente importante para a gente aí. Então, dentro das lesões da tomografia, o que a gente vê, o que é importante a gente avaliar dentro das lesões osteolíticas do sacro, realmente é a presença de uma lesão grande osteolítica sacral. A janela óssea é extremamente importante para determinar esse tipo de alteração, mas acaba que o 3D ajuda muito também a determinar, inclusive, se vai ter lesões na asa, que vai prejudicar a estrutura da deambulação e a articulação sacroiliaca. Na ressonância, extremamente importante para poder diferenciar o conteúdo dessa lesão, principalmente pela captação de contraste, se é uma captação heterogênea, se é uma captação homogênea, se tem nível que favorece, principalmente nível sanguíneo, a gente vai ver a diferença entre T1 e T2, se tem envolvimento das outras estruturas que não apenas estruturas sacrais e ósseas, como envolvimento da parte anterior da pelve ou envolvimento da musculatura paravertebral, se tem, quando a gente vai fazer DW, se tem restrição ou não para pensar em abscesso, uma lesão, principalmente quando é pós-cirúrgico, algum outro quadro infeccioso, que a gente acaba vendo muito lesão osteolítica por pós-discite ou pós-osteomielite. E quando suspeita de lesões neoplásicas, realmente a cintilografia acaba ajudando muito, que a gente consegue ver a captação aumentada e as lesões, a própria lesão osteolítica a gente consegue ver na cintilografia ou no PET-CT. A cistiose aneurismática, então, vai ser a principal para a gente. A maior incidência dela, como eu falei, é em jovens, né, adolescentes, entre os 10 e 20 anos de idade. A característica importante é a mutação de um gene que chama USP6, que é a molécula, mas na prática a gente não pede isso daí, porque a ressonância ajuda muito a gente no diagnóstico da imagem. A vantagem é que é uma lesão benigna e tem uma boa resposta, principalmente quando a gente faz a curetagem ou acaba usando o denosumab, que tem uma atividade osteoclástica importante, ajuda ali, inibe a atividade osteoclástica, né? Ele ajuda a fazer uma ossificação maior. E às vezes a gente acaba utilizando isso com tratamento coadjuvante. Você entra com o denosumab inicial e depois faz uma complementação com o tratamento cirúrgico, abordagem cirúrgica de curetagem ou o preenchimento ósseo com cimento ósseo, como se fosse uma vertebroplastia. Então, quando a gente olha a imagem de uma imagem bem delimitada, com nível sanguíneo, principalmente na ressonância, a gente consegue determinar esse nível sanguíneo. E ela é uma imagem que ela envolve essencialmente a parte óssea. Então, uma característica bem determinada, bem definida na radiologia, tanto no raio-x, quanto na tomografia, quanto na ressonância. Então, é bem fácil de avaliar isso daí na imagem. A displasia fibrosa também acaba envolvendo adultos jovens e jovens em geral. O que acontece é que eu tenho uma substituição do tecido ósseo por um tecido fibroso, e essa substituição progressiva vai causando essa lesão osteolítica. Embora seja extremamente raro, a gente não pega com tanta frequência em sacro, eventualmente pode acontecer. É mais comum ser assintomática, mas quando causa dor e deformidade pode gerar problema, então é bom a gente ter esses diagnósticos diferenciais. E aí a biópsia vai ser extremamente importante. Quando a gente vê essa lesão, que a gente chama de lesão em vidro fosco na tomografia e na ressonância, o padrão embaçado da imagem, a gente pode avaliar como displasia fibrosa sacral, e a biópsia, que a gente vai ver essas lesões de tecido fibroso anormal com uma grande área óssea ao redor da lesão, uma área de falha óssea com substituição por tecido fibroso. O osteoblastoma também é raro, mais predominante em adultos jovens, como eu falei.
A principal característica é dor. Diferentemente do cistoócio aneurismático, ele pode causar compressão das estruturas neurais, e aí sim é muito mais comum ele dar alteração neurológica frente às outras. Qual que é o grande problema dela? É que o tratamento de escolha realmente é a ressecção completa. Ele sai fácil, assim, o acesso é complicado, mas é uma cirurgia de um acesso mais fácil. E quando a gente faz a ressecção completa, a taxa de recidiva é muito baixa. Mas somente a biópsia é extremamente importante para a gente. A imagem histológica, você vai ver essa osteoblastos, né? A presença de tecido osteoblástico atípico, com uma matriz que a gente chama de matriz osteoide abundante. E a lesão óssea aqui, a falha com uma margem bem definida. E a ressonância você vê um realce em T2 aí, que ajuda bem no diagnóstico de lesão osteoblástica. O granuloma esofílico, ele é doloroso, mas é mais comum em crianças. Por sorte, é um tratamento com anti-inflamatório, o corticoide tem uma boa resposta, porque eu tenho a infiltração de tecido eosinofílico pleomórfico na lesão. Você vê uma lesão osteolítica, ela não é tão bem definida, e quando você faz a biópsia, você vê realmente essa presença de tecido fibroso com eosinófilo pleomórfico na lesão. O osteosarcoma é uma lesão bem avançada, bem maligna, digamos assim. Tem uma dor persistente com envolvimento de tecido neural. Pode envolver jovens, mas às vezes acaba pegando muito mais adultos e adultos mais velhos. E o que a gente vê na característica radiológica é essa lesão lítica com reação periosteal. Então, ao redor do periósteo, fazer um realce importante, um realce anelar. E ela, comumente, ela ultrapassa os limites sacrais e envolve os tecidos adjacentes. Frente paramuscular, muscular paravertebral ou anterior. E essa massa tem uma característica mais mole. Então é importante ter essa avaliação. Tumor de células gigantes é um tumor benigno, mas às vezes pode ter um envolvimento agressivo. Se a gente por envolver a tecido normal, confunde às vezes com tumores com osteosarcoma, mas com a diferença é que ele não é tão agressivo. E pega adultos normais, adultos jovens, mais frequentemente. O que a gente vê essa lesão osteolítica que envolve, ela não é bem delimitada, ela faz a lesão osteolítica, mas ela envolve outros tecidos e comumente tem envolvimento do canal neural. E o que a gente vê são essas células gigantes, né? Células multinucleadas gigantes com esse estroma mononuclear nas características da histopatologia. E a biópsia realmente é importante aí. Metástases ósseas, daí pode ser metástase de qualquer órgão, mas principalmente mama, próstata, pulmão, rim, tireoide. E aí depende de onde está envolvendo a abordagem metastática, ela é múltipla. E uma coisa que a gente acaba não lembrando na fase inicial é a osteomielite crônica, que eu tenho envolvimento do saco, geralmente por trauma prévio, ou de CIT, ou a própria osteomielite. E o padrão ouro é a biópsia com cultura e detecção. A ressonância acaba ajudando também quando a gente tem forma abscesso peridural ou algumas outras lesões. E lembrar que o agente principal, o mais comum, é o Staphylococcus aureus. E aí eu quis falar, justamente por causa da importância da biópsia. Qual que foi importante nesse diagnóstico nosso? A biópsia é extremamente importante para definir o diagnóstico histopatológico, mas uma coisa que a gente achou extremamente importante nesse caso é que a nossa biópsia, você pode ter várias metodologias de biópsia, e comumente a gente usa a biópsia guiada por raio-x. Então, leva o bloco cirúrgico, usa o raio-x, biplanar ou simples e faz a biópsia guiada por raio-x. Mas nesse caso especial, nós optamos por fazer a biópsia guiada por tomografia, o que diferencia muito e ajuda muito, por ser uma pessoa jovem e a chance de pegar outras estruturas neuronais era muito grande, então nós optamos por fazer uma biópsia guiada por tomografia, que acaba sendo assim, um pouco complicado do ponto de vista logístico, mas é muito mais fácil. Então você posiciona o paciente na tomografia, conversa com o técnico, existe um padrão, uma configuração prévia da tomografia para fazer biópsia. Você faz uma tomografia inicial, marca o ponto de foco, né? E você vai fazendo tomografias seriadas enquanto você vai indo com a agulha. E a hora que você entra no tecido específico, você sabe que você está lá dentro, você começa a fazer a biópsia. E aí você pode pegar a amostra histológica. Dá para fazer por ultrassom também, é uma opção que a gente acabou usando. Nesse caso, nós utilizamos o método duplo, nós localizamos inicialmente por ultrassom e fizemos toda a biópsia guiada por tomografia. E como eu falei assim, foi uma coisa que mudou muito pra gente, e agora a gente só quer fazer biópsia guiada por tomografia, muito mais fácil do ponto de vista de localizar a lesão e ter certeza que eu tô lá dentro.
Então facilita muito. E às vezes, vamos fazer o raio-x que é mais fácil, mas a tomografia acaba sendo muito mais fácil. A chance de você pegar estruturas neurais é muito menor. E você ter certeza que você está colhendo material lesional é muito maior. No caso dessa paciente especial, quando nós colhemos a biópsia, veio realmente só presença de sangue, então facilitou o diagnóstico de cisto ósseo aneurismático. No caso do cisto ósseo aneurismático, a principal abordagem inicial é a abordagem conservadora mesmo, o uso do denosumab como estrutura principal. Caso não haja melhora, mantenha a dor, você pode usar, além da terapia analgésica, no caso foi usado a bomba de morfina, a cirurgia de escolha, que é o tratamento de escolha realmente, como eu falei, mais com curetagem e pode usar crioterapia para evitar recidiva e cimento ósseo. Mas ele comumente volta. É uma lesão chata de tratar porque ela volta. Então você tem que fazer o preenchimento realmente dela com cimento ósseo, já acaba ajudando mais. Nos tumores malignos, aí a escolha depende do tipo de lesão, se é metastático, se é osteosarcoma. O principal seria a ressecção completa, principalmente para osteoblastoma, ou quimioterapia associado à radioterapia. Para tumores de células gigantes, o denosumab tem uma ótima resposta, principalmente para lesões osteolíticas, e você entra o denosumab associado à cirurgia. E no caso dos processos inflamatórios infecciosos, antibiótico e, quando necessário, a drenagem cirúrgica. Prognóstico tem uma ótima resposta, um excelente tratamento, embora tenha uma recorrência de 20% aí nos cistos aneurismáticos, e nos tumores varia muito a evolução. Depende do tipo de tumor, como é que ele é, então vai depender muito aí de como ele se apresentaria. E aí eu coloquei aqui uma tabela, se quiser depois eu mando para o pessoal, a patologia com as idades predominantes, os sintomas principais, as características fisiológicas de cada lesão e o tratamento de cada uma delas, para facilitar. Como o tempo era mais restrito, de meia hora, acho que eu acabei falando até mais rápido, fui encurtado a mais. Mas como achei que talvez fosse demorar mais, eu deixei essa tabela aí para ajudar. Até para os residentes que vão fazer prova daqui a pouco, né? Para não ajudar a fazer o diagnóstico quando tiver questões de lesões sacrais na prova da SBN. Então acabou sendo uma colinha para a gente aí ajudando no final. E a conclusão que nós tivemos realmente foi que a lesão osteolística de sacro é complicada, é desafiadora, porque você tem múltiplas patologias que podem envolver. Se enganam muito, se vocês olharem só a tomografia, as lesões osteolísticas são muito parecidas. E o que ajuda muito, que diferencia muito realmente é a biópsia. E não precisa ser uma biópsia grande, precisa ser uma sacrectomia ou uma incisão ampla. A simples biópsia por agulha, a gente usa aquela agulha de biópsia de vertebral, ou até a agulha, no caso dessa paciente, nós usamos, quando a gente não estava saindo no hospital, nós usamos uma agulha para fazer coleta de medula óssea. Então você pode usar a agulha de coleta de medula óssea, faz a perfuração, aspira o conteúdo ali. Se tiver um conteúdo mais denso, você acaba tendo que usar aquela agulha que você fura e roda. Mas a própria aspiração vem com certa facilidade, você faz a retirada do mandril e ele vem com muito conteúdo de biópsia. É rápido, a sedação local e anestesia local, você consegue fazer a biópsia para poder determinar o tratamento secundário. E você acaba ganhando muito tempo em vez de já ir para um procedimento mais agressivo antes de diagnosticar. E é importante realmente você fazer essa avaliação dos tratamentos possíveis e lembrar que tratamento conservador sempre é melhor, principalmente em paciente jovem. Então, se eu puder tentar tratamento conservador, não. Falei, nós somos cirurgiões, a gente gosta de operar, mas as complicações de uma cirurgia sacral num paciente jovem é muito grande. Então, a gente opta por tentar sempre conservador antes de tentar o procedimento cirúrgico secundário. Acho que é só. Tentei ser o mais rápido possível. Desculpa, foi muito rápido. Mas acho que só. Obrigado. Muito obrigada, Vocês podem me Renato. ajudar se vale a pena operar ela ou não. Muito obrigada, Renatinho, pela apresentação. Parabéns, excelente. Eu gostaria de chamar o doutor Silvio para fazer a moderação. Eu- Renato, boa noite, meu amigo. Parabéns aí pela apresentação, como sempre, né?
Foi Agora nós bem vamos. rápida, até porque foi bem em cima da hora que ela sabe. Ah, mas ótimo, ótimo, ótimo. Porque foi interessante, né? Porque enriquece muito o nosso. A gente vê que foi casos completamente diferentes, né? Os dois casos apresentados aqui hoje. E agora eu vou abrir aqui a sessão para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para passar para nós aqui, né? Aí Eu a Kelly gostaria consegue. de fazer um comentário. Eu gostei muito dessa apresentação, por essa tabela, né, de várias lesões do sacro, porque eu já também já tratei muito de doenças da coluna e atualmente menos, bem menos, porque não tem tempo. Mas viu, Renato, eu gostei imensamente. Aí você me fez recordar que a lesão mais impressionante que eu tive do sacro para tratar, né, em um paciente, na verdade, eram dois, mas um era assim muito impressionante, que envolvia todo o sacro, você entende? Completamente. E era um cordoma sacral. Então, eu gostaria de completar nesse rol de diagnósticos seus, se você já teve também cordoma da região sacral. Na verdade, eu até ia colocar o cordoma, e eu tive um caso bem interessante de cordoma também sacral, que nós conseguimos fazer a ressecção completa do cordoma, foi... A paciente está ótima até hoje. Acabei amputando as duas últimas raízes sacrais dela, mas ela saiu muito bem. Não coloquei o cordoma porque às vezes ele apresenta com uma massa maior, às vezes a lesão osteolítica não é tão evidente. É uma lesão que às vezes Ele, aparece. não, eu acho que o sacro desaparece de tão osteolítico que é, entendeu? Ele destrói o sacro inteirinho, entendeu? Nesse caso específico e em outros. E outra coisa, se você tem um caso que não recidivou, você deve assim, agradecer a Tem Deus, 2 anos. porque o cordoma, a norma dele é recidivar, né? Esse paciente mesmo, coitado, era um paciente de 40, 50 anos, ele foi operado pelo menos umas 3 vezes antes do desenlace final, entendeu? Que acontece com eles, entende? Mas é muito, muito, muito legal. Podemos acrescentar ele nesse quadro aí, né? O cordoma. Coloco. É, Eu falei, esse paciente meu tem 2 anos, né, 1 ano e meio que eu operei, graças a Deus não voltou ainda. Ah, lógico. É. Tô acompanhando ela, mas eu falei, a chance de voltar é alta. Era uma paciente mais velha. Eu não sei se ela vai voltar, porque quando ela apresentou, ela vem encaminhada para mim, que ela não tem nada a ver com esse caso. Ela vem encaminhada para mim por um cirurgião coloproctologista que estava com dificuldade de controle fecal e uma dor na região Lógico, lógico. sacral. Ele ficou na dúvida se era, não era. Eu falei, ah, não, dá uma olhada para mim aí. Eu olhei e falei, ah, realmente. E eu também fiz a biópsia nela na tomografia. Ela estava lá no hospital, falou, vamos levar para tomografia, faz a biópsia aqui para ver. Veio o cordoma, daí nós mandamos para fazer a ressecção completa. E não achei que fosse tirar tudo a princípio. O controle não tem lesão residual, ela tem realmente. Eu acabei tirando boa parte do sacro. Por sorte, não envolveu asa, então não acabou alterando a articulação sacrílica, foi só na parte final mesmo. Entrei junto com o cirurgião geral, que eu fiz o acesso anterior. Não fiz acesso posterior, no caso dela, eu fiz acesso anterior. E ela tá bem ainda. Vamos ver quanto tempo ela vai ficar. Afinal, ela voltou comigo tem uns 2 meses sem sintomatologia. Vamos ver como é que ela vai acompanhar. Mas vou acrescentar assim, acabei esquecendo dos cordomas. Não, mas eu estou aí para te ajudar aí, porque você sabe, né? A gente lida com tantos pacientes, a gente sempre lembra de um caso, né? Diferente, tudo, né? E como eu foquei muito em paciente jovem, acabei esquecendo do cordoma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal, alguma colocação? Doutor Robson, Felipe, Hugo, Rio, Vigílio, O doutor Felipe, ele Felipe. poderia fazer uma colocação, porque ele tem uma participação, assim, cada vez mais, assim, presente, ativa lá no Instituto Madre Teresa, entendeu? Hein, Felipe? Não sei se ele está online.
Felipe? Acho que ele não está nos ouvindo. Isso. Mas aí, Kelly, essa é a última do ano? Não, ainda tem. Não, ainda tem. Ainda tem mais umas 2 ou 3. Tá ótimo. Doutor Robson está por aí? Gostaria de dar uma palavra, encerrar a nossa reunião? Oi, pessoal, tudo bem? Opa, Kélia, E aí, presidente, tudo bem? tudo bom? Só cumprimentar aí as aulas maravilhosas, aí os casos que foram discutidos. Sou Renato, sou Roberto, Leal. O Roberto agora faz parte, né, do Conselho Deliberativo da Academia Brasileira, né, com É muito isso. orgulho. Isso. Tenho Muito prazer obrigado. de tê-lo Foi um dos no Conselho presentes que eu Deliberativo. ganhei em 2024, foi esse. Eu coloquei ele lá no slide. Aham. Não, perfeito, eu vi. E muito belo o trabalho, viu, professor Roberto? Eu acho que essa divulgação, né, da nossa especialidade em termos não só nacionais, mas mundiais, como você vem fazendo, isso é fundamental para incentivar, né, os novos jovens neurocirurgiões nessa caminhada difícil, árdua da nossa especialidade. Assim como o Roberto, no manejo de doenças que não são tão comuns para o neurocirurgião, mas são desafiadoras, né, com relação ao próprio diagnóstico em si. É muito difícil de dar o diagnóstico desses casos, e a gente precisa atuar de maneira multidisciplinar, como é feito, porque às vezes as lesões invadem o mais anterior, e precisa atuar com cirurgião oncológico, cirurgião que tem manejo com a região da pelve. Então, a transdisciplinaridade é fundamental nesses casos e nessas 2 aulas que vocês brilhantemente brindaram a gente aí nessa noite. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Bom, acho que nós podemos, então, finalizar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e parabenizar de uma forma especial o doutor Roberto Leal, ao Lucas, doutor Renato, né, pelas excelentes apresentações. Realmente são casos. E isso eu acho isso uma coisa tão bela das nossas reuniões, porque os serviços têm apresentado não só casos muito interessantes e desafiadores, e casos que trazem sempre uma complementação para quem está ouvindo, né? Então, isso é muito importante, esse compartilhar de experiências e de informação, porque conhecimento que não é compartilhado, ele fica sem sentido, né? Então, assim, estamos muito felizes. Foi uma reunião que excedeu, ultrapassou as nossas expectativas, que já eram muito altas, né? Foi excelente. Agradecer a participação de todos, desejar uma excelente semana e uma semana, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. Muito Abraço a obrigado, todos Kelly. aí. Equil. Oi. Quer Tchau. falar alguma coisa, Equil?